eles provavelmente não fazem testes diagnósticos nos animais, pelo menos não frequentemente, né? Não se sabe se eles têm um relacionamento com o veterinário. Então, eu acho que tem ali umas questões muito importantes que podem transformar esses lugares em alto risco de ter alguma coisa ou de enviar algum patógeno para fora. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a prestar mais atenção no futuro. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, tudo bom? Você está no Suinocast, aquele podcast que vai trazer informações de suinocultura de uma forma leve, interessante e às vezes até divertida. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia, professora aqui na USP de Pirassununga, e hoje eu estou com uma convidada muito especial. É a Andrea Arruda. Ela hoje está de professora lá na Ohio State University, lá nos Estados Unidos, desde 2017. Mas ela se formou em medicina veterinária aqui no Brasil, na Unesp de Jaboticabal, fez o mestrado dela lá em Minnesota, nos Estados Unidos, e o doutorado em Guelph, no Canadá. Ela já passeou bastante por aí, hein? Mas ela não esquece aqui da terrinha, e ela vai contar pra gente o que ela está fazendo lá nos Estados Unidos hoje e que a gente pode usar aqui no Brasil também. Então, muito bem-vinda, Andrea. Vamos bater um papo aqui sobre o que você está fazendo aí nos Estados Unidos. Me conta. Olá para todo mundo, muito prazer. Bom, vou falar um pouquinho aqui nos Estados Unidos. A minha posição, que eu tenho há 8 anos e meio agora, né, ela é dividida entre pesquisa, ensino e extensão. Então, a maioria do meu trabalho aqui é passado na parte de pesquisa, né, e suinocultura sempre esteve batendo forte aqui no meu coração. Então, eu faço bastante coisa com suínos, na parte de controle e prevenção de doenças infecciosas. E o resto do meu tempo eu passo dando aula para os estudantes de veterinária, para o primeiro ano e quarto ano, no último ano aqui, né? Que aqui a veterinária são 4 anos. E o resto do meu tempo eu passo fazendo coisas na universidade, comitês, e também tendo encontros, né? Tendo reuniões com produtores, com veterinários, para tentar trazer mesmo a minha pesquisa a campo. Então, esse é o que eu faço. Como eu disse, pesquisa é a maioria do meu trabalho, né? Então, os projetos que eu tenho mais interesse e tenho trabalhado são relacionados à prevenção. Aqui a gente tem falado muito de peste suína africana, né? Tentar prevenir, porque está espalhando em várias partes do mundo. Então, tentando preparar e equipar os produtores e veterinários para responder rapidamente caso tenha a introdução de qualquer doença emergente, exótica aqui nos Estados Unidos. E é claro, né, naturalmente, muitos desses projetos caem em biosseguridade. Então, como a gente pode melhorar a biosseguridade das granjas, não só quando a gente fala de doenças emergentes, mas também para doenças endêmicas, né? Porque muitas coisas elas não têm o nome do patógeno nesses tipos de prática. Então, como é que a gente pode trazer conscientização e ação por parte dos produtores na parte de prevenção de doenças? Então, essa é a minha maior área de trabalho aqui. Meu doutorado foi em epidemiologia, então a gente estuda muito, né, como é que essas doenças estão transmitindo, quais são os maiores fatores de risco. A gente tem um problema muito sério com PIRS aqui, né, que o Brasil não tem que lidar com esse patógeno, mas aqui a gente tem uma doença endêmica muito importante que a gente usa para incentivar as pessoas a pensarem em prevenção e controle. Nossa, bom, quem já acompanha esse podcast aqui há um tempo sabe que eu sou apaixonada pela parte de biosseguridade, né? É a parte que eu atuo também, e eu gosto muito do que minha avó sempre falou, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Em vez de ficar dando remédio para quem tá doente, vamos evitar que fique doente. E isso é uma verdade dura quando a gente está falando de doenças que não têm tratamento, né? Porque se a gente ainda fala de alguma coisa que tem tratamento, vai dar trabalho, vai gastar dinheiro, mas você ainda consegue tratar esse animal, consegue reverter o quadro. E as doenças que não têm tratamento é sentar e chorar, né? Porque vai ter perda. Isso se ainda não for uma doença de notificação obrigatória, que não tem nem vacina para você prevenir, como a peste suína africana, né?
Então, a biosseguridade, ela vai ser muito importante mesmo. Mas aí, quando a gente fala de biosseguridade, eu fico pensando, né, as grandes empresas, as grandes granjas, né, que já têm protocolos, que já seguem uma série de regras, né, tem cerca, né, tá tudo fechado, ali tá fácil da gente fazer uma biosseguridade externa, né, de evitar que alguma coisa entre ali. Mas onde que a gente poderia ter lacunas e que esses vírus, principalmente vírus, né, poderiam entrar e causar um estrago grande? Você disse nos sistemas de produções maiores, Letícia? Não, nos sistemas grandes eu acho que tá fácil de segurar, mas assim, se não for nesses sistemas grandes, onde que vai entrar esse vírus, já que os grandes estão protegidos? Pois é, acho que tem 2 pontos importantes. Os sistemas grandes, com certeza, falam muito mais de biosseguridade, eu diria, e estão mais preparados, concordo totalmente. Então, os sistemas pequenos seriam mais vulneráveis, né? Aqui, o que a gente vê, quando eu digo sistemas pequenos, eu posso estar me referindo a tanto pessoas que têm ali, criam alguns porcos ali no fundo de quintal, digamos assim, né? Uma coisa mais informal, né? Não tem aquela estrutura toda física, né? Mas também logística, né? De produção de suínos. Então, são esses produtores menores, que eu acho que ali pode ter algumas lacunas, como você disse. E tem também aqui nos Estados Unidos, tem bastante comum em alguns estados, como o de Ohio, onde eu estou aqui situada, são as exibições ou os shows que a gente tem. É parte da cultura deles aqui, que as crianças, elas mostram esses animais, então elas treinam esses animais, é toda uma parte educacional, né? Então esses animais, eles vão para esses shows, é um evento de família, vai a família toda, eles ficam acampados, e esses animais participam, então, dessas competições, são julgados, conseguem prêmios, né? E se você tem ali um animal reprodutor, depois isso pode, sim, se tornar alguma coisa financeiramente compatível ali, que eles vendem o sêmen, né? Ou vendem o próprio animal. Então, tem esse aspecto também dessas exibições que eu acredito que essas populações, essas 2 populações que eu comentei, não são tão conscientizadas, né, nessa parte de introdução de doenças emergentes e detecção rápida, né, para o controle rápido. Então tem essa parte. E eu vou mencionar também na parte das propriedades grandes, os sistemas mais integrados, aqui nos Estados Unidos, aí eles ainda sofrem com doenças como a PIRS. Então eu acho que dependendo do patógeno, é comum que a gente fale que eles estão muito preparados, mas aqui o que a gente viu é que mesmo dentro dessas propriedades grandes também tem o risco de entrar, né, principalmente se elas são muito grandes, tem muitos empregados, muitos veículos, muita movimentação, digamos assim, né? Animais vindo e pessoas vindo dentro do sítio e saindo. Então, eu acho que as 2 partes podem ter lacunas, mas você está certa. Com certeza, o preparo é maior nas propriedades maiores, mais integradas e que tem isso como foco primário da economia, né? Líder global em biosoluções, a Novonesis promove melhoria na performance animal, por meio de probióticos que fortalecem a saúde intestinal e a produção de forma sustentável. Para suínos, apresentamos o Solpreme, probiótico que pode ser utilizado em fêmeas suínas durante a gestação e lactação e leitões na fase de creche. Compatível com os principais aditivos alimentares utilizados na suinocultura, as 2 cepas selecionadas e específicas de Solpreme protegem a porca como patrimônio, inibem patógenos, melhoram a saúde intestinal e a uniformidade dos leitões. Porque está tudo conectado. Novonesis. Mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Porque daí eu tô pensando assim, esse tipo de feira agropecuária, que nem você está explicando aí, né, um evento familiar que tem essas competições, que os animais são premiados, eu acho que isso não acontece muito aqui no Brasil. Mas estava tentando traçar um paralelo aqui. Hoje a gente já tem assim um nicho de turismo aqui no Brasil, que o pessoal vai fazer o turismo rural. Então ele vai visitar o que o pessoal chama de fazendinha, né? Normalmente é um sítio onde tem vários animais que a função deles ali é serem exibidos para as pessoas irem lá, tirar foto, passear, conhecer. Então, você chega lá, é um ambiente relativamente pequeno, né, pensando em produção rural, mas tem cabra, do lado tem uma vaca, do lado tem alguns suínos, ali do lado tem pato, tem galinha, tem um monte de passarinho solto e todo mundo meio junto, misturado, né? E hotel fazenda, às vezes, também tem esse mesmo conceito da fazendinha ali dentro do hotel fazenda, né? Para as pessoas visitarem. E aí eu já estou pensando, né? Tipo, aquela misturada de gente, não seria nem juntar suínos de várias origens, né? Como seriam nessas feiras que vocês têm aí nos Estados Unidos.
mas pensando aqui no Brasil que a gente teria uma mistureba de espécies diferentes no mesmo ambiente, com um monte de gente transitando ali e tocando esses animais e, obviamente, misturando esses animais, né? A troca de patógenos que poderia acontecer ali é grande, né? Com certeza, Letícia, eu acho que assim não tem estudos que olharam, né, para essa população ainda, digamos, população de lugares, né, de facilidades. Então, realmente, eu acho que olhando para o que você está descrevendo e o que eu acabei de descrever também, eles têm todos os ingredientes perfeitos para um grande desastre se acontecer uma introdução de uma doença emergente, né? Então, tem ali, se você pensar, as pessoas que estão indo nesses lugares, a intenção é boa, é ótima, né? A gente sabe que depois da pandemia o pessoal quer mais contato com a natureza, estão procurando esses locais mais remotos. Entender de onde veio a sua comida é muito importante. Então, eu acho que esses esforços são super válidos. Mas, no final do dia, as pessoas estão indo visitar esses lugares, elas não estão usando roupas diferentes, certo? Elas não estão desinfetando os seus sapatos. Então, assim, a gente tem quase a certeza que elas podem sim carregar esses patógenos para dentro dessas fazendas ou trazer, né, dos dois lados. Então, tem sim um risco ali, e tem um risco também que, como muitos desses lugares são um pouco informais, eles provavelmente não fazem testes diagnósticos nos animais, pelo menos não frequentemente, né? Não se sabe se eles têm um relacionamento com o veterinário. Então, eu acho que tem ali umas questões muito importantes que podem transformar esses lugares em alto risco né, de ter alguma coisa ou de enviar algum patógeno para fora. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que começar a prestar mais atenção no futuro. Não, verdade, porque eu tô pensando agora, como não são necessariamente criações animais, né, ali os animais mais são mantidos do que reproduzidos ou comercializados, eu nem tenho muita certeza se o pessoal tá registrado. Então quem tá ouvindo aí o nosso podcast, fica atento. Se você tem uma fazendinha, se você tem um hotel fazenda, se você trabalha em algum local assim, ou conhece alguém que atua com esse nicho, né, que é super importante, que é muito legal para trazer conhecimento para a população, principalmente das cidades, que não está em contato com o meio rural, ver se está com acompanhamento veterinário, ver se o pessoal da defesa agropecuária está ciente daqueles animais, porque às vezes é preciso fazer um monitoramento, às vezes tem uma vacinação que é importante ser realizada. Então, não se esconde, né? Quando a gente se esconde, o que acontece é que às vezes a gente gera um foco de enfermidade nesse local. Então, vamos evitar isso, ainda mais com esse bando de doença emergente, né? A gente começou falando ali da peste suína africana, que pode a qualquer momento chegar na América do Norte, na América do Sul, lembrando que ela já chegou na América Central, né? Então, assim, as coisas acontecem. A peste suína africana entrou numa ilha. Da onde que veio isso aí? Como é que entrou? Para entrar em países que têm relações comerciais e tantos voos como o Brasil, tanta gente viajando, é facinho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, a influenza aviária é mais complicado ainda, se a gente for pensar, porque aí você está falando de aves silvestres, né? Passeando pelo globo terrestre e eventualmente vindo pousar aqui no Brasil. E quando você tem uma situação dessa, de uma fazendinha, de um hotel fazenda, de algum ambiente onde você tem exposição de animais, você tem ali resto de comida, você tem o pessoal, às vezes até alimentando aves silvestres que estão passando por ali, e a chance de ter uma troca ali de patógenos é alta. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Sim, Letícia, você comentou da influenza aviária. É um exemplo perfeito para lugares que têm múltiplas espécies, né, no mesmo lugar ali na aglomeração, porque vocês devem ter acompanhado os casos em ruminantes aqui, né, nos Estados Unidos, desde o ano passado. Então, assim, queda de produção violenta afeta vacas de uma maneira bem agressiva. E a gente também teve casos em gatos alta mortalidade, os gatos que ficam ali, né, nas granjas leiteiras e tomando leite. E aí, como a gente já sabe, as aves em si e os suínos. Então, assim, é um exemplo perfeito. Teve caso no Brasil. Então, assim, é uma realidade, né? É uma coisa que a gente tem que sim prestar atenção, porque podem ter efeitos desastrosos se isso começar a se espalhar, porque é muito difícil de conter, né? Como vocês devem ter acompanhado aqui nos Estados Unidos, milhões de aves poedeiras que tiveram que ser depopuladas, né, diante dessa situação. Então, assim, o cenário é real e é gravíssimo. Mesmo que esses focos de enfermidade se iniciem em locais, digamos assim, pequenos, de pequeno porte, né, a coisa ali, ou familiar, ou então turística mais pequena, não é difícil que isso passe, assim, para granjas comerciais e tenha um impacto econômico violento, né, para o Brasil.
É bem complicado, porque assim, ó, as defesas agropecuárias aqui no Brasil, né, elas estão muito atentas nos seus estados a essas notificações em aves. E ainda bem até agora a gente está com a situação razoavelmente tranquila, apesar de estar todo mundo em alerta. Mas da mesma forma que você acha uma ave numa região litorânea e positiva para o vírus da influenza, você pode achar também próximo de uma granja. Ainda não aconteceu, mas se acontecer, é alarmante. E aí, se acontecer num ambiente de turismo, num ambiente de lazer, que não necessariamente tem essa preocupação com biosseguridade, talvez até o pessoal se dá conta do que está acontecendo, espalhou já, né? Aonde o pessoal já está atento à biosseguridade, eu acho que o tempo de reação é mais rápido, que as pessoas estão responsivas àquilo. Qualquer coisa estranha, o pessoal já vai correr fazer um diagnóstico. Agora, num local onde o objetivo é mais lazer, talvez assim, o bicho não tá legal hoje, vamos deixar ele aqui mais quietinho, né? Não vamos colocar na exposição hoje, ele só tá cansado, e às vezes não é. Às vezes já é um quadro que tá incubando ali de alguma coisa importante. E só vai saber se é importante ou não se fizer o diagnóstico. Com Nossa, certeza. muita coisa para pensar. Uhum. E me fala uma coisa, assim, aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas dentro do Programa Nacional de Sanidade Suídia, né, olhando os grandes produtores, as granjas de reprodutores e também olhando para a suinocultura de subsistência. Vocês têm alguma coisa parecida aí nos Estados Unidos? Como é que funciona? Letícia, aqui nós temos uns programas de preparo para doenças emergentes que são muito populares, assim, e eles tentam ser relevantes para todos os tipos de produtores, assim, não tem alguma delimitação. Esse aqui é só para produtor maior do que X número de animais. Então, eles são um pouco gerais. Mas, como a gente está falando sobre isso, né, a gente viu, sim, que tem uma lacuna muito grande, que a maioria deles, ele faz muito sentido para produtores maiores, né? A pessoa vai lá, lê os manuais, lê os guias, lê as sugestões, e faz muito sentido. Mas eles também, primeiro, eles são voluntários, os programas aqui nos Estados Unidos, né? Não tem nada a nível de governo que é obrigatório, né? Em termos de biosseguridade, então eles são voluntários. Então, as pessoas que têm tempo de ir e olhar, geralmente já são maiores, né? Já são as granjas maiores. E então, o que a gente percebeu nesses últimos anos foi que tinha uma lacuna muito grande, tanto para essa parte de exibição, né? Dessas pessoas que fazem participam dessas competições, e também para produtores menores, assim, mesmo a linguagem dos documentos, sabe? Para eles não fazem sentido, porque é diferente, não tem como. E também tem um outro projeto nosso que a gente está trabalhando, que é em Porto Rico, né? Porto Rico é um território dos Estados Unidos. Eles falam inglês e espanhol, mas os produtores têm muita preferência pelo espanhol. Então também tem essa coisa da língua, né? Muitos dos recursos que nós temos, desses documentos voluntários, desses programas, a grande maioria dos recursos são em inglês, né, como primeira língua. Então, tem uma lacuna muito grande. Então, a gente também começou a trabalhar nesses planos, né, o que eu estou me referindo se chama Secure Pork Supply, é o de porco, né, que é uma das espécies, e eles têm para todas as espécies. Então, vai ter lá o Secure Beef Supply, o Secure Milk Supply, então eles têm para todos. Então, o Pork Supply, que é para suínos, o que a gente está fazendo é tentar adaptar, né, olhar os documentos que eles têm lá, as recomendações, os guias, e eles têm de tudo mesmo, né, até como fazer um plano de biosseguridade, como fazer um mapa da sua fazenda, né, e identificar os pontos principais, no caso de uma doença emergente, uma incursão, e como eu disse, muitas dessas coisas elas são para preparo para doenças emergentes, mas elas podem ser aplicadas no dia a dia para doenças endêmicas. Então, a gente está tentando adaptar um pouco esses pontos para eles fazerem sentido. Então, algumas dessas coisas a gente começou já com projetos pilotos, projetos que têm ali, né, 2 anos, 3 anos de duração, mas tem sim um esforço a nível nacional para também trazer uma atualização desses documentos para essas populações diferentes. Então, eu diria que o nível de conscientização está sim aumentando, mas ainda não está tudo pronto, preparado, esses programas não são tão definidos quanto eu gostaria. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Tá, mas nossa, você tá falando e assim,
o meu lado professora tá coçando aqui, né? Que, assim, eu acredito muito que o conhecimento salva. E que quanto mais informação a população no geral tiver, não precisa ser só o produtor rural, acho que todo mundo, quanto mais informação tiver, mais fácil fica de fazer as ações de prevenção. Então, esse trabalho que você está fazendo com o pessoal lá em Porto Rico, de levar essa informação, eu acho que é riquíssimo. Porque meu pai falava, né, que vocês pode roubar tudo de uma pessoa, menos o conhecimento dela. Então, você levar conhecimento para a população ajuda muito. Eu acho que isso é bem parecido com um plano que o Ministério da Agricultura está executando na região endêmica para a peste suína clássica aqui no Brasil, que é o Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína Clássica. Então, a gente durante anos, né, tem a área livre e a área endêmica aqui no Brasil, e a coisa parece que não andava na área endêmica, né? Ficava sempre ali um foco ali, um foco aqui, uma emergênciazinha ali, e sempre sendo um risco para a área livre. Então, o pessoal do Ministério da Agricultura juntou forças com algumas defesas agropecuárias estaduais e estão fazendo assim um trabalho de formiguinha lá no Norte e Nordeste. Na verdade, eles começaram pelo Nordeste, então eles começaram a subir ali, se eu não me engano, por Alagoas, foram saneando, foram subindo os diferentes estados. Acho que eles estão no Piauí, porque todas as notificações que a gente vê hoje no Brasil estão acontecendo ali. Então, acho que a equipe está lá passando um pente fino e eles vão quase que de porta em porta, né? Vendo onde tem suíno, aí, então você tem, vai lá, faz o trabalho. E depois fala, mas tem mais alguém aqui perto? Porque um monte dessas propriedades não são nem registradas, né? Bem subsistência mesmo. Eles falam, o meu primo tem, o meu amigo tem, o filho da dona fulana tem. E aí eles vão dando as localizações, levam até a equipe lá, porque às vezes não está nem mapeado, e aí eles vão fazendo um trabalho ali de, literalmente, casa por casa. É muito legal. E o objetivo deles, né, acho que começou em 2018, se eu não me engano, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas é terminar isso aí, acho que nos próximos anos, chegando até ali a região da Amazônia, que aliás ali ninguém nem sabe se tem suíno, né, porque é uma área que ninguém nem sabe o que está acontecendo do ponto de vista de suinocultura. Deve ter, né, mas não sabemos, eu estou curiosa para descobrir. E é bem legal, porque eles vão ensinando, né? Eles não vão lá só para fazer a caça às bruxas, né? Não é, vamos buscar os suínos doentes e matar todo mundo, não sei o quê. É uma doença de notificação obrigatória, não tem tratamento. Para eliminar um foco, você tem que sacrificar os animais, não tem jeito, mas eles levam uma coisa muito forte de educação, para ensinar o pessoal a prevenir, para quando repovoar ali, os animais manterem a saúde, né? E o que eu acho muito legal da biosseguridade é que você mira numa coisa e acerta em várias. Então, é aquilo que você falou, né? Você está fazendo a biosseguridade para uma doença emergente, para uma doença de notificação obrigatória, mas isso serve para aquelas doenças do dia a dia, né? Para aquela diarreia, para aquela pneumonia, para aquela artrite. Então, você faz uma coisa e resolve um monte. Então, eu acho que esses trabalhos de formiguinha, eles são necessários, eles não dão visibilidade, ninguém ganha o prêmio Nobel por causa disso, mas é o que faz a diferença no dia a dia de uma produção, na minha opinião. Sim, eu concordo totalmente, é muito importante, e a gente está fazendo um pouco desse trabalho. Eu acho que a diferença é que aqui é tudo voluntário, né, Letícia? Então, assim, esses projetos que eu comentei, eles são financiados pelo Departamento do Governo de Agricultura, né, e o USDA aqui. E então eles são projetos, como eu disse, de curta duração, são 2 anos, né? Então você vai lá, meu Deus, o que eu preciso fazer tudo isso em 2 anos? Então a gente vai para a ilha, a gente passa a semana toda lá, né? 7 dias inteiros lá. E a gente literalmente aluga o carro e vai, né? Vai para diferentes partes da ilha e a gente fez os workshops e então a gente faz o que dá, mas com certeza a gente não consegue chegar em todo mundo, né? Então o que a gente tem desenvolvido no último projeto nosso, que na verdade ele é focado em aftosa, então ele abre ali ruminantes, né, pequenos ruminantes, é um projeto um pouco mais abrangente, só pelo fato da doença acometer várias espécies, mas a gente está fazendo um treino de treinadores lá, né, que são pessoas locais, muitas vezes extensionistas, ou o pessoal que está relacionado ali com a agricultura de um modo ou de outro, então a gente convidou esse pessoal para vir, e fizemos o treinamento dos treinadores, demos todo o material, que eles não têm tempo, Letícia, eles não têm tempo, eles têm que, né, recebem ligações, estão ocupados com outra coisa, muitos deles trabalham não só com animais, com outras áreas ali da agricultura, então eles não têm tempo de preparar a slide, né, e de pensar em atividades, porque a gente sabe hoje em dia
as pessoas, elas aprendem muito mais, fazer coisas interativas, né, que eles têm que se mover, não é só você sentar 3 horas numa palestra e ficar ouvindo, ninguém consegue ouvir e compreender e memorizar por 3 horas, então eles não têm tempo de fazer tudo isso. Então, o que a gente está fazendo é fazendo isso para ele. Essa é a parte do projeto. A gente vai fazer tudo material, a gente vai treinar vocês, a gente vai dar os casos clínicos para vocês estudarem, e aí eles têm que só repassar. Então, a gente está fazendo isso um pouco mais, assim, com intenção, para ver se o projeto, então, ele fica sustentável depois desses 2 anos, né, que a gente vê muito. Chega esse financiamento por causa de alguma coisa que é a prioridade ali no momento, e aí acaba. E aí morre, né? Então, a gente está pensando nisso, né, no futuro do projeto, né, em continuar. Porto Rico a primeira indústria deles é turismo, né, obviamente, turismo é muito grande, e eles estão do lado da República Dominicana, que está, né, brigando ali com a peste suína africana há anos, desde 2021. Então, eles são, o que eu diria, eles são alto risco, né, tem cruzeiro passando por ali, então tem todo o problema ali, o risco por lixo, né, por dejetos ali do próprio cruzeiro. Eles também têm uma população considerável de animais silvestres ou soltos por causa dos desastres naturais que eles tiveram. Então, assim, eles têm, como eu digo, né, todos os ingredientes para um desastre acontecer. Então, assim, não tem treinamento suficiente, né? A gente não tem horas suficientes no dia para tentar treinar e educar e falar de prevenção de doenças. Então, eu acho que um pouco, talvez, comparável com eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo no Brasil é ainda muito mais preciso. Acho que vocês têm o suporte federal, que é importantíssimo. Então, essa parte da obrigatoriedade é importante, né? O problema é, quem não vem nos workshops, não vem. Não tem o que fazer. A gente não tem o que fazer. Então, eu acho que esse é a lacuna, né, desses projetos. São interessantes, mas a gente sabe que a gente está faltando uma parte da população ali, né, que não tem um interesse. Então, a que parte tem que chegar a regulação para falar, não, vai ter que fazer? Aí eu acho que é uma questão importante, né? Eu acho que assim, esse efeito multiplicador é o mais legal, porque uma coisa é você estar, entre aspas, sozinha, né? Tem sua equipe, mas assim, você tá sozinha fazendo isso. Outra coisa é você treinar pessoas para repetirem aquilo que você está fazendo. E na tua ausência a coisa continua. Então, na ausência da verba, na ausência do projeto, a ideia se mantém. Isso é muito legal. Acho que a gente tem que reforçar cada vez mais essas atividades de extensão, né? Levar todo esse conhecimento que a gente tem dentro da academia para fora, né? Para o pessoal realmente usar e não ficar dependente de quem tem aquela informação, né? Ficar independente, conseguir andar com os próprios pés. Maravilhoso esse trabalho aí, e vamos pegar ideias para usar aqui no Brasil também, com certeza. Então, o pessoal que está ouvindo nosso podcast, depois conta pra gente aí que ideias que vocês tiveram para levar mais informação para os produtores. Nossa, maravilhosa essa conversa, Andréia. Gostei muito de bater esse papo com você. E, para fechar, queria deixar aberto aí para você falar mais alguma coisa que você acha interessante, passar algum recado para o pessoal aqui do Brasil. Fica à vontade. Tá. Eu acho que você pegou num ponto que eu gosto muito de falar, né? Que é essa transferência do conhecimento da parte acadêmica para o campo, né? E eu acho que eu tô vendo mais e mais pesquisadores que querem fazer isso, né? Eu, com certeza, sou uma delas, assim, para mim, eu sempre fui muito pesquisa aplicada, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso muito, né? Porque a gente tem lá, como acadêmicos, a gente tem que publicar, tem que conseguir financiamento, né? Eu acho que a reflexão ali, como é que está passando e dando informação para a pessoa ali que está no dia a dia cuidando dos animais, né? De uma forma ou de outra, seja um veterinário, seja um produtor, seja um aluno, né? Seja alguma pessoa que está fazendo um estágio, né? Eu fiz tanto estágio na minha graduação. Gente, eu não me lembro de ter essa conexão, né? Eu ia para as fazendas e eu ouvia os problemas dos produtores. Aí eu voltava lá para as minhas aulas e aprendia nos slides ali, a parte teórica. Eu senti muito falta. É claro que agora já fazem alguns bons anos que eu terminei minha graduação. Não sei se isso mudou agora, mas trazer essa conexão, né? Trazer essa aplicabilidade de pesquisa, eu acho que é um ponto muito importante. Então, eu acho que essa é uma reflexão que fica ali para as pessoas ouvindo, né? O quanto vocês acham que a pesquisa está traduzindo ali para o campo, né? E se não tem muita coisa traduzida, como é que a gente pode fazer um trabalho melhor? Eu acho que esse podcast é um exemplo, né, de como é que a gente está fazendo isso. Com certeza, hoje, só nossa conversa foram ali uns 4 artigos científicos que foram publicados. Mas a gente consegue traduzir, né? Tem as lições ali, tem as ações que a gente está, né, aprendendo com tudo isso. Então, assim,
Vamos tentar fazer mais disso, vamos tentar conectar mais e simplificar a pesquisa, né, de um modo que seja acessível para todos. Então, acho que esses são alguns comentários finais ali. Muito obrigada pela oportunidade. Letícia, também gostei muito da conversa, aprendi bastante, me atualizei um pouco do que está acontecendo no Brasil e estamos aí à disposição. Maravilha, então, Andréia. Então, a gente se encontra por aí e o pessoal que nos acompanha aqui, te espero no próximo episódio. Até mais!